Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós vamos falar hoje um pouco sobre concordância verbal, tá? Mas nós vamos falar sobre aquele caso onde o sujeito da oração é uma expressão partitiva, ou seja, indica uma parte de um todo, tá? Então nós vamos mostrar alguns exercícios explicando como isso acontece, tá? Como é que isso acontece? A regra nesse caso é assim, tá? Se o sujeito simples é constituído pelas expressões grande parte, grande número, a maioria, grande quantidade e equivalentes, o verbo fica no singular ou no plural. Eu posso usar, olha só, tanto grande parte dos políticos errou, quanto grande parte dos políticos erraram. Eu posso usar o verbo tanto no singular aqui, quanto no plural. Essa é a regra. Então, vamos fazer algumas atividades, né? O lógico vai ter também, vão ter atividades de interpretação de texto, mas nós vamos focar nessa questão da concordância verbal quando o sujeito simples é constituído por uma expressão partitiva, tá? Vamos lá. Então, expressão partitiva como sujeito da oração. Vamos ver aqui, ó. Leia esta carta do leitor. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da época tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. Tá? Aqui é uma carta do leitor, né, à revista Época, sobre separação. Tá? Vamos lá, as atividades. Qual a temática da reportagem segundo a carta? Separação conjugal. Está explícito no texto, né? Basta que a gente tenha boa vontade e, se tem alguma dúvida, vá pesquisar para poder fazer a interpretação correta. Por isso que é importante ter uma quantidade básica de leitura e de leitura de qualidade. Ler jornais, ler artigos, ler livros e assim por diante. Pela carta, pode-se inferir uma crítica ao conteúdo da reportagem. Qual crítica é essa? A crítica é: o público leitor da revista não teria obras de arte que precisariam ser fotografadas antes da separação. Chame a atenção dos alunos para o tom de ironia da pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que tem uma resposta já, né? Já se sabe a resposta. Pergunta em tom de ironia. Vamos ver aqui, ó. Será que a maioria dos leitores da época tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Porque, sim, se trata, logicamente, essa reportagem de uma separação de pessoas com muita grana, com muito patrimônio, né? Com obras de arte e assim por diante. A maioria das pessoas não tem, né? Quando compra um quadro, compra, não vou fazer merchandise de nenhuma loja, compra na internet ou em alguma loja de material de construção, quadros decorativos, bonitinhos de lá, sei lá, R$100, R$80. Não compra obras de arte. Então isso não tem muita importância para os leitores, né? Então tá. Qual é o sintagma nominal com função de sujeito da forma verbal? Tem. Bom, agora nós vamos para a gramática de fato. Então, vamos ver aqui, ó. A maioria dos leitores da época tem. O verbo ter. Quem tem? A maioria dos leitores da época. Esse é o sujeito da oração. Então, é o sintagma nominal. Tá? A maioria dos leitores da época. Qual é o núcleo desse sintagma nominal? Ele está no singular ou no plural? Vamos pegar a canetinha aqui. A maioria dos leitores da época tem. Quem tem? A maioria dos leitores da época. E esse verbo
Tá, ele está no singular ou no plural? O núcleo desse sintagma nominal é a maioria, e ele está no singular, a maioria. E o verbo também está no singular, ok? Lembrando, né, qual é a regra quando eu tenho um termo partitivo, que indica uma parte de um todo? O verbo pode tanto estar no singular quanto no plural, tá? A forma verbal concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito? Sim, o verbo está flexionado na terceira pessoa do singular, ele tem ou ela tem, concordando com o núcleo, a maioria, que é ela, né? A maioria. Esta carta do leitor comenta a notícia de um projeto de lei que proíbe o uso de carroças com tração animal para serviços de fretamento e transportes de carga e materiais diversos em uma cidade do interior de São Paulo. Concordo plenamente. A maioria esmagadora dos carroceiros exploram a exaustão os animais. Falo porque conheci vários no Parque da Cidadania que deixavam cavalos morrer à míngua. Olha só, antes já da gente ir para as questões, tá? Vamos olhar aqui esse verbo. Exploram, tá no plural. E eu tenho aqui quem é que explora? A maioria. É um termo partitivo. Tá? Então, nesse caso, a maioria, quando eu coloco no plural, estou dando ênfase aqui, ó, a maioria dos carroceiros, é uma ênfase. O núcleo é este. Mas eu poderia também escrever a maioria esmagadora dos carroceiros explora, porque o núcleo do sintagma é a maioria. Tá? Vamos lá. Que opinião esse leitor a respeito do projeto de lei? Que opinião esse leitor tem a respeito do projeto de lei? Que argumento ele usa para defender a sua opinião? Ele é a favor da proibição, porque os carroceiros que exploram os animais são a maioria esmagadora. Então ele gosta dessa ideia de que não se explorem os animais dessa forma, né? Aliás, justo. O argumento dele se baseia em experiência própria, né? Porque ele viu vários cavalos morrerem à míngua em determinadas áreas da cidade. Qual é o sintagma nominal com função de sujeito da forma verbal exploram? Vamos lá para o texto, né? Quem é que explora? A maioria esmagadora dos carroceiros. Esse é o sintagma. E o núcleo? Maioria. Né? Ele está no singular ou no plural? Está no singular. Aham. E aí vem aquela questão que eu já informei lá na leitura, né? Com que palavra do sintagma nominal a forma verbal exploram concorda? Com a palavra carroceiros. Né? Os dois termos estão no plural. E por que ela está explorando com a palavra carroceiro se eu posso também colocar esse verbo no singular? Porque ele quer dar ênfase aos carroceiros. Tá? Isso é uma questão de interpretação e de informação de quem está informando, que é o locutor. Tá? Houve uma alteração da regra geral de concordância do verbo que determina que este deve concordar com o núcleo do sujeito? Sim. Né? Por quê? Porque como é um termo partitivo, eu posso usar o verbo tanto no singular quanto no plural. Ok? Converse com seus colegas e seu professor. Alô, aqui está o professor. Sobre a função da expressão dos carroceiros, que acompanha o núcleo, maioria. Registre a conclusão a que você chegar. Dos carroceiros é uma expressão que especifica de que é formado o grupo identificado de forma indefinida como maioria. E esse verbo ele foi para o plural justamente para dar ênfase, dar destaque aos carroceiros. Tá? Justamente isso. Já foi falado anteriormente, eu estou repetindo para que fique bem gravadinho na cabeça de todos que assistirem o vídeo. Então, compare as frases. A maioria dos carroceiros explora os animais. E depois, a maioria dos carroceiros exploram os animais. Em qual das duas frases se enfatiza a ideia de conjunto? Na primeira. Tá? Por quê? Porque o verbo... Vamos aqui usar a canetinha de novo. O verbo está concordando com o termo partitivo. Então, dá uma ideia de conjunto. Em qual das duas frases se destacam os verbos, os vários elementos que formam o conjunto? Quais são esses vários elementos? Os carroceiros. Então, é a 2. Tá?
Qual das duas frases reforça a impressão de que os carroceiros que maltratam os animais são numerosos? Na 2, porque aqui está no plural, a maioria dos carroceiros, são vários carroceiros que maltratam. Aliás, a maioria, né? Complete a regra de concordância verbal de sujeito formado por expressão partitiva. Qual sujeito é composto por expressões como a maioria, minoria de, grande, pequena parte de e dobro, metade de, que designam quantidade, geralmente inespecífica a duas concordâncias possíveis? O verbo concorda com o núcleo da expressão partitiva, então fica no singular. O verbo concorda com a especificação que acompanha o núcleo do sujeito, e aí ele vai para o plural, ou também, né, no singular, se tiver. Né? Então ele pode concordar tanto com o núcleo dessa expressão, que dá uma ênfase, uma especificação, ou com a maioria, pequena parte, que aí fica sempre no singular. Considerando a regra de concordância verbal com expressões partitivas, reescreva as frases alterando a flexão verbal destacada. Então, qual é o objetivo aqui dessa atividade? O objetivo é eu perceber que eu posso utilizar o verbo no singular ou no plural. E está tudo certo, só vai mudar o destaque. Que eu, quando informo, eu, quando escrevo, eu, quando falo, preciso entender se eu uso no plural, estou dando ênfase a uma coisa, se eu uso no singular, estou dando ênfase a outra. Então, a maioria dos leitores de época, pegar a canetinha, dos leitores de época tem o verbo no singular, obras de arte que precisam ser fotografadas. Tá? Tem o quê? A maioria tem. Tá? Eu estou dando ênfase aqui. Agora, se eu uso tem com acento circunflexo, que aí indica o plural, eles têm, né? Ele tem, sem acento, eles têm com acento, eu estou dando que a maioria dos leitores, estou dando ênfase aos leitores. Tá? Os dois estão certos, tá? Com relação à concordância verbal. A maioria esmagadora dos carroceiros exploram no plural, eles quem? Os carroceiros, lembrando que esse é o núcleo do sujeito, mas aqui eu estou dando ênfase ao adjunto, né? Que está dando uma característica para essa maioria, né? Dizendo quem são essa maioria. Mas eu posso usar o singular também, ó, explora, que é a maioria, que é de fato o núcleo do sujeito, tá? Então, essa é o objetivo, este é o objetivo dessa atividade, é entender que eu posso, quando eu estou com o núcleo do sujeito, com um sujeito, com uma expressão partitiva, eu posso usar o verbo no singular ou no plural ou no singular, e tudo está certo. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Lembrando, se inscrevam no canal, mandem uma mensagem aí pedindo uma aula específica, um conteúdo que eu gostaria de aprender, né? O professor está aqui para ajudar vocês, tá? Um abração.